Eu não sei por onde começar sem parecer louco. Então, começo pelo som. Um zumbido fino que nunca parava. Era o tipo de ruído que você entedia e passa a competir por atenção com a própria respiração, até que a respiração parece errada. Cheguei atrasado naquele dia e o zumbido já vinha com a ponta do sol entrando pelas persianas do escritório. A placa da empresa, sempre jovem, em azul quase clínico, brilhava sobre a luz fria do corredor. Havia um cheiro de fritura que vinha do refeitório e algo mais, um aditivo metálico que eu só perceberia mais tarde. Se você ficar até o fim deste relato, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like, talvez outras pessoas ouçam o que eu ouvi. Eu preciso que alguém acredite. Não peço para ser viral, peço por atenção, por testemunhas. Trabalhei metade da minha vida com as mãos. Troquei por um emprego de escritório porque precisava de plano de saúde e porque minha filha precisava de um lugar para estudar. Sempre jovem parecia a resposta, promessa de estabilidade, contrato com benefícios, um pró-laboral que me soou honesto quando vi o logotipo e a cor. Entrei como assistente de processos, aquela função que ostensivamente organiza a papelada e entre uma planilha e outra carrega amostras de um lado para outro. Lá dentro tudo se misturava. Uma agulha pipetando em um laboratório ao lado de um café com bolo sob vitrines. Um consultório estéril acima de uma cozinha que fritava empanados enormes em óleo que chiava. Os primeiros dias foram estranhamente normais. A recepção tinha um sofá branco, 2 vasos de plantas que pareciam plásticos e um mural com jovens felizes, funcionários com ar jovem demais, todos sorrindo como se tivessem sido retocados. Eric era o rosto da empresa, um homem na casa dos 30, sorriso largo, energia quase elétrica. Ele circulava entre as mesas dizendo que estávamos mudando o futuro da biotecnologia estética. Falava de resultados mensuráveis, de recuperação celular com a mesma naturalidade com que alguém descreve um café. Eric me ofereceu um brinde de boas-vindas no primeiro dia. Era um pacote pequeno, com uma barra de albo frito e quente que eu comi para não parecer mal educado. Tinha gosto de massa, sal, óleo. Depois, minhas mãos tremeram por meia hora, mas atribuí ao nervosismo. Havia regras não escritas, não entrar nas áreas marcadas como processamento, não abrir armários com cadeado e, acima de tudo, não questionar a aparência dos jovens no mural. Alguns colegas comemoravam aniversários que não faziam sentido, 24 anos repetido em crachás antigos que pareciam ter sido imprestos ontem. Outros chegavam com olhos que brilhavam um pouco mais do que o natural, pele com uma elasticidade sutil. Eu percebia e guardava para mim. A necessidade de pagar prestações é uma força que arruma justificativas rápidas. Os sinais pequenos foram se acumulando como pedrinhas numa bota. Um dia encontrei, por acaso, na lixeira do escritório, uma etiqueta de identidade com um número de registro e uma data de nascimento inverossímil para aquele rosto que eu havia visto no mural. Outra vez, ao limpar a sala de descanso, vi um funcionário mais velho, o Joaquim, com a pele manchada e uma expressão que misturava resignação e medo. Ele me evitou depois. Havia uma mesa no refeitório onde nunca sentavam os gerentes. A comida servida ali saía de recipientes grandes e translúcidos, e eu via líquidos ondulando sobre a luz, espessos demais para ser só caldo. O óleo fritava sempre. O zumbido vinha de trás das paredes, como se a empresa respirasse por motores. Comecei a tirar notas, anotações tolas talvez, horários, nomes, o que cada pessoa comia. À noite, quando voltava para o pequeno apartamento que pago apertado, meus sonhos se encheram do mesmo zumbido e de imagens que quase não tinham forma. Superfícies brilhando como óleo, mãos que não eram exatamente mãos, uma fila de jovens rindo com bocas que mastigavam sem soluçar. Acordava enjoado, lavado em suor, com gosto de metal na boca. No terceiro mês, conheci a cozinheira que todos chamavam de Dona Branca. Ela era silenciosa, corpo pesado, rosto marcado de anos que pareciam ter sido comprimidos por trabalho. A cozinha tinha tanques, panelas industriais e um freezer grande, todo em inox, com um tranco que fazia o zumbido reverberar. Perguntei sobre os ingredientes. Ela sorriu com uma tristonha condescendência e disse: "Tudo que entra aqui passa por processo." Não perguntei o quê.
Quem pergunta demais acaba fora. Foi o que entendi pelos olhares. Um dia, meu colega Felipe me puxou para o canto com um trejeito nervoso. Você já viu os relatórios de acompanhamento de voluntários? Ele sussurrou. Eu balancei a cabeça. Ele me mostrou, na tela escondida do celular, tabelas com números. Havia uma rubrica que se repetia: indicador de vivificação, taxa imediata de regeneração, e um campo que se chamava, de modo quase clínico, matriz nutriente. Havia uma coluna com idades que recuavam, 47 para 29, 52 para 34, e uma outra com anotações de acompanhamento que pareciam não pertencer a termos científicos normais. Felipe me olhou com os olhos arregalados. Alguns de nós não voltam a ser como antes, disse ele. Outros voltam. A curiosidade virou obrigação. Comecei a mapear rotas. Quando o turno da noite estava mais leve, eu me aproximava do corredor marcado apenas como estruturas e escutava. Uma porta metálica com fechadura eletrônica mantinha o zumbido contido. Quando o vento vinha de sul, sentia vibrações no chão. Uma vez, ao armazenamento, senti um cheiro que não lembrava nada humano. Era doce e oleoso, com um alívio químico no topo. O mesmo cheiro das barras de boas-vindas, só que mais profundo, quase base. O refeitório tinha uma entrada lateral que dava para um corredor de serviço. Era por ali que o transporte de materiais ia para o subsolo. Eram pequenos furtos de atenção que sustentavam minha investigação silenciosa. Não era coragem. Eu só não tinha outra alternativa. Contar à minha filha que eu ia ficar até tarde no trabalho tornou-se a desculpa perfeita. O medo de perder a renda me mantinha vigilante. Exposição significava demissão imediata e talvez acusações. Eu precisava de provas que não pudessem ser facilmente descartadas como paranoia de um empregado infeliz. Certa noite, depois de um turno longo, decidi ficar até mais tarde. O refeitório estava limpo e vazio. Tudo cheirava a óleo frio e metal polido. As luzes fluorescentes lançavam faixas frias sobre as mesas, e o zumbido parecia mais próximo, como se alguém tivesse ligado um aparelho só para mim. Eu caminhava com passos medidos, levando uma lanterna pequena. Havia um botão na parede, quase imperceptível, que acendia a entrada de serviço. Era a minha primeira decisão consciente de transgressão. Ao seguir pelo corredor, ouvi vozes abafadas. Passos, breves, como de 2 pares de sapatos. Atravessei a porta de serviço e encontrei uma escada de ferro que conduzia para um nível inferior, onde o ar estava mais quente. A porta que dava para o subsolo tinha uma pequena janela com vidro fosco, e através dela o zumbido parecia uma canção de fundo. Abri sem pensar na tranca inteligente, talvez porque alguém tivesse esquecido de trancá-la. Desci. Lá embaixo, as luzes eram menos brancas, com tons âmbar que realçavam o brilho do inox. Um corredor longo. À minha esquerda, portas numeradas. À direita, um conjunto de tanques que eu só teria visto de perto se não tivesse a curiosidade de um homem que precisa da própria verdade para sobreviver. Havia um cheiro, óleo, doce, um leve ardor químico. Parecia que eu havia atravessado uma superfície de realidade e caído num lugar onde as regras eram diferentes. Parei diante de uma dessas portas. Por trás dela, ouvi um som mudo, como alguém respirando, mas sem ar. A parede tremeu levemente quando uma máquina se ajustou. Havia uma pequena etiqueta de segurança e impresso nela algo que não entendi de imediato. Linha de estabilização, voluntário 14. A palavra voluntário brincou no meu cérebro como uma faca sem cabo. Eu me movi mais perto, encostei a orelha na porta e ouvi. Mastigação. Não uma mastigação humana normal. Era um ritmo mecânico, um som que parecia ser alimentado por motores, algo que triturava e misturava sem pausa. Afastei a orelha porque senti náusea. Respirei fundo e depois olhei ao redor procurando uma fresta, uma câmera, qualquer abertura que me permitisse ver sem entrar. Havia um vislumbre através de uma janela alta e estreita. Sombras movendo-se, gestos impossíveis de distinguir. Não vi sangue, não vi membros em exposição. Vi superfícies translúcidas movendo-se dentro de líquidos e algo que refletia como se fosse pele, mas sem o truque da carne que reconhecemos. Meu estômago revirou. Eu vomitei no canto do corredor, um vômito seco que me deixou fraco. Quando voltei a me recompor, ouvi passos vindo do outro lado do corredor.
Apaguei a lanterna e espreitei pela fresta da porta. 3 figuras passaram, 2 jovens, uma mais velha, vestidas com jalecos claros, vozes baixas, risos interrompidos por tosses discretas. Um deles carregava um prato coberto por um papel alumínio. O prato emanava aquele cheiro gorduroso e doce. Eles não olharam para a porta, seguiram para a cozinha atrás daquele corredor. A cozinha era o elo, pensei. Tudo passava pela cozinha. Tudo que era processado voltava para as bandejas do refeitório. Na noite seguinte, voltei com uma câmera escondida, não para viralizar, para documentar. Eu sabia como as empresas lidavam com denúncias. Sem imagens, tudo era disputa de palavras. Posicionei a câmera no alto de uma prateleira, vendo apenas o fio do monitor. Voltei para a porta do subsolo e fiquei ali até o amanhecer, até sentir que o corpo ia ceder. A câmera registrou horas de zumbido e sombras. Mais tarde, quando revi o material no meu computador doméstico, a gravação estava cheia de oscilações, como se alguém tivesse passado um ímã por perto. Em um trecho de poucos segundos, a imagem tremia e se estabilizava, mostrando, por um instante, um processador robotizado derramando um líquido espesso em bandejas. As bandejas se moviam para um tapete, onde outros funcionários esperavam em fila. Um dos rostos era o de Joaquim. Ele pegou uma bandeja e sorriu para alguém que eu não vi. Não estava sorrindo com alegria. Os sonhos tornaram-se mais vívidos. O zumbido me seguia. Em um sonho, eu sentava num refeitório iluminado e as pessoas mastigavam sem mover a mandíbula. O som era abafado, quase musical. Havia uma placa no fundo que dizia: reinício, sempre jovem. Acordei com o travessão daquele aviso ainda colado no paladar. Fui reunindo pequenas coisas. Etiquetas com idades trocadas, horários de funcionamento do subsolo, relatórios que desapareciam da rede interna quando eu tentava acessá-los. Havia um padrão. Os jovens subiam nos quadros de funcionários, os mais velhos, que antes tinham lugares de honra, rareavam. Quando perguntei sobre Joaquim no almoxarifado, disseram que ele tinha sido realocado para uma posição compatível com seu perfil. Ninguém mais ouviu. E quanto mais eu investigava, mais a sensação de que a empresa era uma máquina se fortalecia, não só de processos, mas de ocultação. As palavras voluntário e processo resvalavam para o mesmo sentido de consentimento que havia sido acenado numa entrevista de emprego: o contrato. Mas contratos têm letras e assinaturas. O que eu via era algo que funcionava fora desses termos. As coisas mudaram quando eu achei a licença médica do setor de produção, deixada por descuido sobre uma mesa de conferência vazia. A assinatura do médico era ilegível, mas o carimbo tinha um número de registro, que, ao pesquisar, remetia a uma clínica que havia fechado anos atrás. No campo procedimento, havia uma anotação curta: estabilização e alimentação programada, 30 dias. Embaixo, uma nota em letra tremida: efeito secundário, paladar alterado. Passei a noite pensando no que alimentação programada significaria, e a conexão com o refeitório me cortou como gelo. Havia uma decisão a tomar. Expor sem provas era suicídio administrativo. Ficar calado era condenar meu senso de humanidade. Tentei falar com Felipe de novo. Ele recusou, com olhos vidrados e a voz cansada. Não é como dizem, murmurou. Eles não fazem, você sabe. Ele não sabia, e eu não sabia. Só sentia que alguém atrás do sorriso de Eric havia uma vontade de manutenção do sistema que não se importava com o que se perdia pelo caminho. Decidi entrar numa noite quando o turno noturno era mais fraco. Levei só o essencial: câmera, uma lanterna, um pacote de lenços e o resto da coragem que podia juntar. Subi a escada que levava ao corredor e, desta vez, forcei a fechadura de uma porta lateral com uma chave universal que eu havia conseguido no almoxarifado. No silêncio úmido do subsolo, o zumbido transformou-se em um motor profundo e rítmico. Segui um aroma que me guiava, como se fosse uma trilha. A cozinha estava vazia. Havia bandejas limpas empilhadas e um grande tanque coberto. O tanque tinha uma tampa pesada. Ao redor, placas de inox tremiam com o zumbido. Você aprende o significado de pressão quando algo fecha e o ar fica mais difícil de tirar. Havia etiquetas espalhadas: lote 7B, destino, residencial 2, lote 9A.
Escrevi os números no celular com dedos que tremiam. Abri um armário e encontrei caixas com rótulos industriais, sem marcas reconhecíveis, apenas códigos. Quando puxei uma delas, senti uma resistência interna. Uma folha plástica com textura estranha, grudenta e algo que brilhava como pele sob a luz. Não era sangue, não sei descrever. Era material para mascarar o que se fazia. Fechei a caixa e respirei devagar, como quem tenta retomar uma linha de sanidade. Naquele momento, ouvi passos apressados. Alguém subiu as grades da escada como se tivesse algo urgente para fazer. Eu me escondi entre as filas de prateleiras de inox. A figura que desceu era uma mulher jovem, jaleco branco, rosto bonito demais para o meu cansaço. Ela trouxe consigo uma bandeja coberta. Era Eric. Ele sorriu e acenou para ela, com a familiar cordialidade. "Como está o lote?" perguntou. Ela respondeu algo técnico, mas a voz dela tremia. Eric pegou a bandeja e abriu levemente a cobertura para olhar. Seu rosto não mudou. Era um rosto que olhava aquilo como quem inspeciona um produto, não uma pessoa. O método de falar, a maneira de conferir, tudo alinhado com um protocolo que eu não compreendia totalmente. Eles conversaram sobre estabilização de textura e perfil gustativo, termos que soavam como uma linguagem de designers, não de técnicos. Depois, como se fosse natural, Eric disse: "Vamos repetir a amostragem amanhã, precisamos de coerência nos lotes." Ele sorriu de novo e saiu. A mulher ficou ajeitando bandejas e eu notei que havia pequenos crachás escondidos sobre o avental dela, crachás com datas de nascimento trocadas. Um sorriso congelado apareceu no meu rosto enquanto eu compreendia a escala do que acontecia. Saí de lá devagar, com a câmera gravando tudo o que pude. No caminho de volta, senti que algo me seguia. Não som desta vez, uma consciência. Alguém sabia que eu havia mexido nas caixas. Empurrei a porta do corredor com força e corri escada acima, sentindo o coração bater com tanta violência que parecia querer pular da garganta. Quando cheguei àquela cozinha-refeição do dia, havia pessoas comuns olhando para mim como se eu tivesse feito algo óbvio de ser feito. Ninguém perguntou, ninguém se perturbou. Na manhã seguinte, houve reuniões estranhas. Eric desculpou-se por um suposto incidente técnico no subsolo, e a conversa foi rápida e eficiente, limpando qualquer rastro. Eu senti a presença da máquina em movimento, empurrando para encobrir, preenchendo espaços vazios com palavras de produção. Sentei-me na minha mesa e respirei o ar-condicionado. A cada vácuo de silêncio, o zumbido surgia como lembrete de que algo estava pronto para ser ativado de novo. Tive provas que não eram provas. Tive imagens que tremiam, anotações que pareciam pistas, sonhos que insistiam em me ferir. Tive medo. E tive também um impulso que não consigo explicar em palavras que não sejam obrigação moral, registrar e contar. Eu comecei a escrever este relato porque, se fosse levado, pelo menos haveria um rastro do que eu vi. E se algo acontecesse comigo, talvez alguém lesse e não fingisse que não sabia. Ainda assim, algo me dizia para não publicar nada ainda. Havia buracos demais nas minhas certezas. Ainda precisava ver o que havia por trás daquelas portas numeradas. Precisava entender se aquilo era, de fato, um processo científico doentio, uma perversão de um sonho corporativo ou apenas uma cadeia de coincidências que minha mente cansada transformava em vilania. Naquela noite, decidi que iria voltar. Havia uma nova etiqueta no quadro de avisos: processo de requalificação de voluntário, sessão noturna. A sessão noturna. A simples expressão fez o ar ao meu redor parecer mais denso. Eu peguei a câmera, o celular e deixei uma mensagem para minha filha dizendo que voltaria tarde. Era mentira. Eu não ia chegar mais cedo. Eu não sabia se voltaria. Mas havia uma urgência no peito que pesava mais que todas as cautelas. Quando entrei pela porta lateral, o corredor estava mais escuro do que antes. As luzes haviam sido reduzidas a um brilho âmbar. O zumbido estava alto, quase cortante, e eu vi figuras passando nas frestas das portas. Jovens de crachás renovados, cabelos mais densos, sorrisos menores.
Em cima de uma mesa, uma bandeja metálica exalava perfume e algo doce. Ao lado, uma placa pequena, escrita com marcador permanente: consumir após estabilização. Eu sabia, por fim, o que era a estabilização. Era um processo que mudava as categorias sociais dentro da empresa e que fazia com que alguns perdessem o nome e os outros ganhassem. Abri a porta do tanque 7B. Havia um líquido espesso dentro e algo se movia sob a superfície. Formas indefiníveis que pulsavam, refletiam a luz. Não vou descrever o que vi, porque as palavras exatas podem arrancar de alguém o equilíbrio que se sustenta com banalidades. Só direi que, ao olhar, senti uma compreensão primitiva de que aquilo não era uma solução, não era um produto, não era um remédio. Era processo e consumo ao mesmo tempo. Era industrialidade aplicada ao que faz parte de nós. Minha mão procurou o polegar no peito e prendeu a respiração. Ouvi passos aproximando-se. Apaguei a lanterna e contei os segundos. O zumbido parecia zunir dentro do crânio. A maçaneta girou do lado de fora e uma voz disse meu nome com uma suavidade decepcionante. Venha, falou Eric. Precisamos conversar sobre sua curiosidade. Minha garganta secou. Eu sorri, um sorriso seco e tenso, e respondi com uma mentira mais antiga do que eu. Só estava conferindo um barulho. Ele riu, sem humor. Ele abriu a porta e seus olhos encontraram os meus. Não havia surpresa ali. Havia, isso sim, a calma de quem já esperava. Sabe o que é ser jovem? Perguntou. É a maior mercadoria que podemos produzir. A frase tinha a leveza de uma declaração empresarial. Atrás dele, a cozinha acendeu com toda a força, e a luz revelou filas, instrumentos e a equipe inteira em silêncio. Eu me vi pequeno, um trabalhador vestindo roupas comuns, segurando uma câmera que tremia. Foi aí que eu percebi que minha investigação tinha um preço, e que, se eu continuasse, talvez eu o pagasse em algo que não queria perder. Eu deixei minha respiração se arrastar e achei que podia negociar. Talvez, pensei, se eu obtivesse provas concretas, se eu fosse à imprensa, se eu contasse à família, algo mudaria. Eric deu um passo adiante e apontou para a bandeja na mesa. Veja, disse ele, como quem apresenta uma mercadoria. Entenda, não tudo é o que parece. A bandeja estava cheia, e a fumaça subia devagar, perfumando tudo com aquele cheiro de óleo e algo doce demais. A minha câmera estava entre minhas mãos como um juramento. E naquele momento eu entendi que, se eu quisesse saber a verdade completa, teria de atravessar um limite, que talvez me tornasse cúmplice ou vítima, ou ambos. Eu respirei fundo, pronto para recuar, quando ouvi um barulho atrás de mim, um estalo seco, e o corredor ficou completamente cheio de vozes que até então eu nunca tivera ouvido tão claramente. Vozes de trabalho, de produção, vozes que celebravam o processo. Permaneci imóvel, porque a decisão que eu tinha pela frente se parecia com aquelas portas, difíceis de abrir, fáceis de fechar, e depois irreversíveis. E eu senti que, naquele momento, minha vida e a história que precisava contar seriam definidas por apenas uma ação, e que qualquer escolha faria o zumbido crescer. Fingi que obedecia. Sorri outra vez, como se o sorriso fosse uma moeda que pudesse comprar tempo. Eric inclinou a cabeça, satisfeito com a resposta. Atrás dele, alguém desligou a música, e o zumbido pareceu preencher a sala inteira, como se o lugar prendesse a respiração junto comigo. Você sempre foi curioso, disse Eric, e havia nesse elogio uma afiada gentileza. Curiosidade vende bem, mas o que fazemos aqui precisa de comprometimento. Não é só trabalho, é evolução. A palavra caiu no ar e se partiu em pequenas lascas. Evolução. Eles gostavam dessas palavras limpas, que pareciam tornar aceitável o que era sintético. O cheiro de óleo e doce passou por cima do meu medo e deixou um rastro de náusea. Segurei a câmera mais firme, como se pudesse segurá-la contra o que viesse. Se você quiser ver tudo, continuou Eric, há um modo de participar. A estabilização é uma etapa de integração. Não todos, claro, apenas voluntários qualificados. Você parece qualificado. Havia uma pausa, e na pausa, uma fileira de rostos se moveu na cozinha como se puxada por cordas. Podemos te integrar de verdade. Você poderia filmar depois, testemunhar, ou
podemos simplesmente pedir que deixe isso onde está. Minha mão encontrou a borda da bandeja. As gotas sobre a superfície brilhavam como olhos. Pensei na minha filha, em como ela arrumava seus cabelos com dedos pequenos antes de dormir, em como acreditava que eu voltaria. Pensei também naquilo que Eric chamava de integração, uma palavra que prometia a ordem e apagava nomes. Pensei nas notícias que eu ainda poderia escrever se saísse dali com imagens verdades, imagens que talvez não bastassem, mas que eram tudo o que eu tinha. Eu quero entender, falei, e a voz saiu menor do que pensei. Eric sorriu de novo, um sorriso profissional. Entender é o primeiro passo, disse ele, mas para entender, alguns precisam cruzar a barreira. E então ele apontou para uma cadeira metálica encostada na parede, a mesma cadeira que eu vira em fotos antigas da empresa, imagem institucional de voluntariado e progresso. Um técnico pegou uma braçadeira como se fosse um adereço, outro trouxe um frasco menor do que a bandeja, com um líquido que condensa e brilha como vidro derretido. Você pode filmar tudo, ofereceu, pode registrar sua passagem, depois haverá calma. A palavra calma soou como uma promessa e como uma sentença. Tomei uma decisão que parecia dividir meu peito. Se eu cedesse, poderia documentar a fonte. Se não, talvez nunca tivesse provas. Era um cálculo frio, feito com as peças restantes do meu orgulho. Vou registrar, disse eu. A câmera tremia. Deixei-a à vista, como prova e disfarce. O técnico aproximou-se com passos silenciosos. Prenderam minha mão, não com força, mas com costume. A cinta da cadeira envolveu meu torso. O metal tinha temperatura de oficina. Sentia o zumbido nas veias. Do outro lado da sala, uma jovem que eu reconhecia dos quadros de advertência me olhou com olhos vazios. Havia algo de apaziguador no seu olhar, como se a presença dela confirmasse que o processo funcionava. Ela ergueu a mão numa saudação sem brilho. Seus lábios formaram uma palavra que eu não entendi. Olhe para a câmera, ordenou Eric. Registre a passagem. Depois, entregue-a. Isso ajuda na narrativa. Isso ajuda a todos. Apontaram um bico para o frasco, um bico que lembrava as ferramentas das fábricas e as seringas das salas de vacina. Não havia etiquetas de advertência, só instruções. O técnico sorriu, e o sorriso fez com que eu lembrasse de um comercial. Rostos felizes fazendo escolhas racionais. A boa propaganda. Quando o frasco tocou minha pele, uma corrente de frio subiu pelo braço. Não era dor, era definição, um aviso de que algo naquele toque marcaria o corpo. Fechei os olhos. Ouvi a voz da minha filha na memória, curta e clara. Volta logo, pai. Lembrei que havia mentido ao mandar a mensagem dizendo que chegaria tarde. Não a mentira sobre a hora, mas aquela sobre eu voltar. Me permiti um último pensamento. Se eu abrisse os olhos depois, veria o mundo como antes? Se saísse de lá, conseguiria contar? Ou a verdade que eu buscava se tornaria o preço que eu pagaria? O técnico apertou um botão. Um clique seco, seguido de um som que parecia fibras sendo alinhadas. Sentia a cadeira suspender meu corpo por um fio de expectativa, e o zumbido atingiu um novo tom, mais íntimo, como alguém falando perto do ouvido. Lembrei de respirar, porque respirar era possibilidade de escolha. Abri os olhos na medida em que pude. Vi as frestas da sala, sombras se curvando. Vi o brilho do líquido refletir e a câmera no meu peito, prova e promessa, capturando tudo, incerta sobre quem era realmente a testemunha. E no instante exato em que a máquina começou a retomar seu ritmo, quando um líquido fino desceu pelo tubo e tocou minha pele, uma voz distante e firme profetizou: tudo o que você era será otimizado. O som da palavra parecia selar o momento. Fechei os dentes e com a última réstia de lucidez desejei que a imagem que minha câmera faria fosse suficiente para trazer à luz o que eu ainda não sabia nomear. E então o mundo entrou em uma sequência de luzes e ruídos, e algo dentro de mim, antes de qualquer transformação possível, compreendeu que havia escolhido. Abri os olhos para um brilho que não era luz natural, mas um painel branco e frio. Acordei com a roupa molhada do pescoço, talvez suor, talvez o resíduo do líquido, e com o corpo leve, como se alguém tivesse removido da minha coluna um peso antigo. O ar tinha cheiro de desinfetante e café queimado. Havia vozes ao redor, amáveis demais.
Recuperação imediata, anunciou Eric, como se falasse do tempo que levaria para um equipamento reiniciar. Sorriu com o mesmo sorriso profissional. Havia pessoas ao redor, mãos que me soltavam com praticidade. A cinta foi retirada num movimento mecânico. O tubo finíssimo ainda pendia, e eu puxei-o com um gesto instintivo. Ninguém impediu. Tinha um fio dolorido no ponto onde o líquido entrara. "Como se sente?" perguntou uma mulher com um jaleco que cheirava a pó de talco. A voz era neutra, treinada para acolher. Meu peito doeu. Pensei na minha filha como uma imagem sem canto, o desenho de um sol com risonha imperfeição. A memória dela virou âncora. Usei-a. "Quero ver", disse. Não soube se pedia a filha ou a verdade que eu acreditara buscar. "Quero ver o que vocês fizeram." Eric inclinou a cabeça como quem pondera uma oferta. "Estamos registrando tudo. Você colaborou e será parte do estudo piloto. Haverá relatórios, entrevistas, contemplação. E há a filmagem. Você disse que queria registrar. Está tudo seguro." Aquela palavra, seguro, ecoou com um gosto de metal. A câmera no meu peito pesava de novo, um objeto firme que me lembrava da escolha. Quase pela primeira vez desde que entrei ali, senti medo que não fosse pelo que fariam ao meu corpo, mas pelo que fariam às minhas imagens. "Preciso ver", repeti. "Preciso dos arquivos." A mulher do jaleco sacudiu a cabeça, com uma paciência que era, ao mesmo tempo, autoridade. "Protocolos. As gravações ficam sob guarda institucional até a publicação. Há um comitê. Será analisado por especialistas. Você assinou o termo." Assinei, lembrei, como se fosse uma palavra que me pegara e marcasse com tinta invisível. Tinha assinado, cego pelo cansaço e pelo desejo de descobrir. Havia sido uma linha reta até aquele consentimento. E agora, o asfalto me engolia. "E a minha filha?", arrisquei, sentindo a voz rachar. "Eu quero vê-la." Eric sorriu com gentileza calculada. "Há sessões de reencontro, programadas, depois da estabilização. Queremos garantir que a integração não cause traumas. Em breve você a verá. Calma, lembra? Calma." A promessa repetida como mantra. Minha garganta se apertou. Em algum lugar, a jovem de olhos vazios se movimentou e juntou-se ao grupo como se fizesse parte do mobiliário. Ela me olhou por um segundo, um olhar que era pouca coisa e ainda assim era tudo. Havia algo nela que não era indiferença, era conformidade. A mulher do jaleco aproximou-se e, com um gesto clínico, examinou meu pescoço, minhas pupilas, anotou algo num tablet que me pareceu uma espécie de inventário de vida. Eric falou ao meu ouvido baixo, persuasivo. "Você nos ajudou com a narrativa. Quando os dados forem publicados, o mundo verá o quanto a integração traz calma, segurança, produtividade. Haverá proteção para sua família. Você poderá continuar trabalhando como consultor, se desejar. Sua filha estará segura." O nome de minha filha na boca dele ecoou como uma moeda usada para pagar silêncio. Um consultor, segurança, proteção. Palavras que amarravam promessas ao preço do que eu trazia comigo. Uma câmera e um nome que poderia ser apagado. "E as imagens?", insisti. "O que há nelas?" Antes que Eric respondesse, a mulher do jaleco tocou meu ombro. "Preferimos analisar. Há protocolos de criptografia, de anonimização. Você disse que filmaria para sua matéria. Isso será considerado quando o comitê deliberar." O comitê deliberar, pensei. Como se uma máquina tivesse traduzido a minha vida para termos institucionais. Minha mão foi até a câmera. Estava fria, mas intacta. O visor mostrava luzes que eu não soubera ligar. Talvez tivesse gravado algo, talvez não. Eu não sabia mais confiar nem no objeto que, até horas antes, me parecia o último bastião da verdade. Num impulso que misturou coragem e desespero, puxei o aparelho para mais perto do rosto e sussurrei meu código mental. Um símbolo que eu havia gravado antes de entrar. Um fragmento de senha que me daria acesso remoto se a rede funcionasse. Não deveria funcionar ali, com os sistemas da empresa fechando-me como uma concha, mas a tentativa me deu foco. Ouvi, em algum lugar da minha cabeça, o som de teclas que eu não havia tocado. Eric percebeu o movimento e esticou a mão. "Não tente interferir", disse. Havia firmeza na voz, mas não raiva. Havia a certeza de quem controla as etapas.
Se você quer sua filha, coopere. Se quer a sua narrativa, bem, o mundo precisa de ordem. As palavras feriram. A ordem. Era assim que chamavam o apagamento. A mulher do jaleco fez sinal para 2 técnicos que se aproximaram com uma bandeja. Em cima dela, um cartão pareado com a câmera. Backup institucional. Havia luvas, um leitor, um selo que prometia segurança. Meu peito apertou, como se alguém tivesse colocado uma pedra ali. Havia uma escolha clara, cravada como uma faca. Entregar a câmera e talvez ganhar momentos com minha filha, ou manter o registro e perder todo o resto. A imagem dela voltou, nítida e dura. Eu a vi dormir, fazendo o mesmo gesto de ajeitar o travesseiro, confiando que eu voltaria. Respirei, pensando em truques pequenos que jornalistas praticam, réplicas, cópias, uploads automáticos. Mas ali, cercado, controlado, com o tempo encurtando, não havia manobra fácil. Por um segundo, desejei ter planejado melhor, ter pensado na possibilidade de eu não sair daquele lugar. A decisão que fizera na cadeira, aquela que me levara à agulha, era um cálculo que agora me cobrava. Fechei os olhos e falei com a única verdade inabalável. A minha filha era real, e eu queria vê-la, inteira, não convertida em exemplo. Quando abri os olhos, senti que a calma prometida era uma lâmina com 2 gules. Vou cooperar, disse, com a voz baixa, sabendo que cada sílaba poderia ser uma isca que eu lançava ao abismo. Um silêncio denso se formou. Eric estudou meu rosto como quem avalia riscos. Pode ser avaliada por especialistas, disse ele, novamente calculista. Mas você não terá acesso antes da perícia, a procedimentos. Minha mão apertou a câmera sem deixar transparecer. Se vocês mexerem no meu registro sem minha presença, eu denuncio. Eu tenho colegas, eu tenho um canal. Houve um sorriso rápido nos cantos do rosto da mulher do jaleco, e a jovem de olhos vazios desviou o olhar, como se o assunto fosse infantil. Eric inclinou-se, tão perto que pude sentir o perfume discreto dele, notas de couro e algo cítrico, uma fragrância de executivo que tenta convencer com afeto. Fazemos acordos, murmurou Eric. Você nos entrega o material, acompanha a análise. Se tudo estiver conforme, você terá encontros monitorados com sua filha. Não haverá danos. Você entende que, para a segurança pública, às vezes é necessário ceder. A palavra segurança pendurou-se entre nós como um sino. Eu a via não como proteção, mas como jaula. Quando resolveram levar-me para a sala de observação, uma câmara com vidro fosco e uma tela onde eu supunha que veria as imagens, fiz o que podia para manter a câmara comigo. Foram gentis, não revistaram. Eu asfixiei o impulso de arrancar o leitor. Entreguei por fim o aparelho num gesto que mais tinha nada de voluntário. Era a negociação de um homem que guarda um último truque. Enquanto caminhavam comigo pelos corredores do centro, tudo parecia normal e ao mesmo tempo irreal. A jovem de olhos vazios passou por nós e lançou sobre mim um aceno vazio. Pensei que talvez nessa organização as pessoas fossem apagadas aos poucos, não com violência, mas com doçura profissional. Levaram-me até a sala onde prometiam que eu veria o meu registro. As luzes da anticâmara eram brandas, havia quadros que falavam sobre progresso e bem-estar. Portas automáticas se abriram e eu entrei. No centro, em frente a uma janela de vidro, havia uma pequena cadeira de criança. Em cima dela, um casaco dobrado. E, além do vidro, num banco alinhado com a visão, alguém mexia com as mãos. Uma figura baixa, cabelo preso, uma mochila aos pés. Meu coração acelerou como se quisesse atravessar o vidro. Ela está pronta, disse a mulher do jaleco, junto ao monitor, com uma frieza que me doeu. Acompanhei com os olhos a figura. A menina ergueu o rosto. Quando olhou na minha direção, algo dentro de mim, silencioso e antigo, gritou o nome que eu não pronunciava havia dias. Era minha filha, ali, existindo. Mas havia uma distância que não era apenas física. Havia algo na expressão dela que não encaixava com o sorriso que eu conhecia. Havia um brilho protocolar, uma calma programada. Ela me viu e sorriu de modo incerto, como se estivesse cumprindo uma tarefa. A mão que ajeitava o cadarço do tênis tremia um pouco, um gesto humano. Pai, a palavra saiu quase sem força.
A sala, o vidro, as minhas escolhas, tudo convergia naquele som. Eu poderia sentir que, naquele momento, toda a escalada do que eu havia feito e do que me ofereciam pendia de um fio. Era ali que eu saberia se havia comprado a promessa dela ou se a empresa já a havia moldado como exemplo. O monitor acendeu atrás da mulher do jaleco. Haveria imagens a serem revisadas. Eu, trêmulo, percebi que a escolha que fizera na cadeira ainda não estava totalmente decidida. Havia uma fresta onde eu poderia entrar, rastejar, lutar. Ela sorriu de novo, mais real agora, e pronunciou meu nome com o mesmo costume que eu sonhava ouvir antes de dormir. Era um apelo e uma lembrança. Pai, repetiu, você está bem? A pergunta atravessou o vidro como um pedido. Por trás dela, os técnicos aguardavam, e Eric observava com a calma de quem já viera assistir a muitas confirmações. O mundo parecia encolher até o tamanho daquela pergunta. Eu tinha a câmera, eu tinha a memória, eu tinha as promessas e as ameaças. Precisava escolher, de novo, o que preservaria, a verdade exposta ou a verdade intacta em um abraço possível. E então, antes que pudesse responder, o monitor piscou, e no canto da tela algo familiar, o pequeno ícone de upload, começou a girar, lento, implacável.